Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil em mais uma atividade realizada pela sua nova Comissão de Cultura e Eventos. Conforme tem sido dito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E para defender o cidadão contra as investidas do Estado e dos demais concidadãos, muitas vezes surge a necessidade da atuação da advocacia, profissão que deve ser exercida com destemor e principalmente com capacidade técnica. E é exatamente aqui, no campo da capacidade técnica, que entra a atuação da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Realizaremos agora mais uma atividade cultural, mas antes do seu início são importantes alguns avisos. Primeiro aviso, procuraremos ser pontuais no início dos nossos eventos, em respeito àqueles colegas que cumpriram o horário proposto. Segundo aviso, vocês receberam na entrada uma ficha como essa, que deve ser preenchida e devolvida ao final da atividade. É com base nessa ficha que realizaremos o controle da presença e emitiremos os certificados de participação. Terceiro aviso, também foi distribuída na entrada uma pesquisa de satisfação como essa. É muito importante o preenchimento e a devolução dessa pesquisa para que possamos evoluir mais e mais em busca da entrega de um serviço de excelência para a advocacia paulista. Quarto aviso. Por favor, em caso de impossibilidade de comparecimento na atividade após a respectiva inscrição, lembre-se de cancelá-la. Com isso, você não retira a vaga de ninguém, contribuindo para a construção de uma sociedade mais fraterna e mais preocupada com o próximo. Quinto aviso, nossas palestras são transmitidas via YouTube, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos. E o último aviso, após um passado de disputas de espaços de atuação entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar uma parceria fraterna entre esses dois importantes braços culturais da OAB-SP para que cumpramos nossa missão de bem representar e atender as advogadas e os advogados. Para demonstrar essa parceria, eu convido o querido amigo e diretor da ESA, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que nos transmitirá um breve recado. É com você, amigo Bolsinhas. Muito obrigado, Rolo. Tenho certeza que essa parceria entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior de Advocacia será um grande sucesso. E quero aproveitar essa oportunidade que você me concedeu para convidar a colega advogada ou colega advogado a participar cada vez mais ativamente da gestão da Escola Superior de Advocacia. Envie para o e-mail que aparece na sua tela a sua proposta de curso, a sua solicitação de curso para a central, para a subseção. Envie, se você se sentir confortável e preparado para ministrar aulas, a sua proposta de curso como professor, curso de curta, curso de especialização. Enfim, esperamos o contato e a participação de todos vocês nessa próxima gestão e aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. Boa tarde, ou melhor, bom dia. Agradeço a presença de todos. Vocês também que estão nos assistindo pelo YouTube, também agradecemos a sua atenção. E hoje nós vamos aqui falar de como se livrar da ansiedade e ganhar autonomia emocional com as barras de acesso. Para isso, nós temos aqui à minha esquerda a doutora Ana Carolina Sato, que é representante da Comissão de Direito Sistêmico da nossa querida OAB. À minha direita aqui a doutora Débora Azevedo e um pouquinho mais à direita a doutora Joyce Furlan. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui à doutora Joyce, que vai fazer uma pequena apresentação de si mesma e vai começar a nossa palestra. Muito obrigado e boa palestra a todos.
Bom dia, eu sou advogada, formada especializada pela PUC São Paulo. Estamos aqui para falar de um assunto que é muito importante para todos nós advogados. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, agradeço a OAB, a comissão de eventos, Dr. Alexandre, Dr. Caio Augusto, nosso presidente, e o apoio da Comissão de Direito Sistêmico, muito importante para a gente hoje. E não poderia deixar de agradecer a presença da Débora Azevedo, muito especial, uma pessoa muito importante na minha trajetória, pioneira no Access Consciousness aqui no Brasil. Então, ela veio do Rio de Janeiro para nos prestigiar e ensinar e contribuir aqui conosco. E não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que estão aqui presencialmente, quem for assistir pelo YouTube. E eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Não é bate-papo, tá? Na verdade, aqui tudo que é falado vocês vão entender que tem um motivo especial, especialmente os agradecimentos. E vocês vão entender por quê. Porque a gratidão é muito importante para a gente. A gente vai falar disso aqui hoje também. Então, aqui, quem não me conhece, né? E a Débora Azevedo, se quiser se apresentar. Então, bem-vindos e muito obrigada pela presença. Agradecer a vocês por estarem aqui. Então, meu nome é Débora Azevedo, eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness e eu brinco que eu me intitulei desadestradora de pessoas e parteira do saber, porque é através dessas ferramentas fantásticas que a gente vai compartilhar com vocês e a Joyce vai trazer a experiência dela como advogada e como ela expandiu a consciência dela e levou para o direito, para a advocacia, para criar mais facilidade na vida. Obrigada. Bom, então eu preciso começar contando um pouquinho aqui do que aconteceu comigo. Eu acho que muitos aqui vão se identificar. Quem ainda estiver na faculdade, estiver estudando, é bom que já comece a tomar contato com esse assunto, porque é interessante que a saúde do advogado é algo que, geralmente, nós não aprendemos, não ouvimos falar na faculdade sobre a importância de cuidar da nossa saúde. A grande verdade é que o advogado ele cuida das questões dos terceiros, né, dos seus clientes. E, no meio de tudo isso, muitas vezes, a gente se envolve emocionalmente com as questões dos clientes. E está tudo bem ter empatia, vestir a camisa, entender a questão do outro. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente pode administrar todas essas emoções? Bom, eu comentei, eu sou advogada especializada em direito tributário, trabalho, né, a maior parte do tempo voltada para a área empresarial, e mesmo na área empresarial a gente tem essas questões, né, não só na área da família, na área trabalhista, em que as emoções ficam mais afloradas, na área empresarial também. E isso aconteceu comigo. Sempre gostei muito do trabalho, sempre trabalhei com muito empenho, vesti a camisa, a famosa advogada workaholic. E continuo sendo, tá? Só que agora com equilíbrio, com autonomia emocional. E no meio de tudo isso, num dado momento, hoje eu consigo observar que tudo já estava acontecendo comigo há bastante tempo. Os problemas estavam surgindo. Mas a gente só percebe isso quando a gente melhora. Na verdade, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, dos prazos, do volume de trabalho que a gente tem, geralmente a gente não se atenta para a nossa saúde emocional. E as coisas vão, com o tempo, ficando um pouquinho mais complicadas. No meu caso, o que aconteceu, eu era, na época, responsável jurídico, né, de uma empresa, e tinha um volume de trabalho grande, e aquele volume de trabalho, para mim, não era problema nenhum. Eu adorava trabalhar muito e sempre com muito empenho. Porém, com o passar do tempo, algumas questões emocionais foram surgindo. Hoje, olhando para trás, eu observo isso. Mas quando a gente vive a situação, é difícil perceber. Porque, geralmente, a gente quer ser forte, né? É difícil reconhecer que a gente está passando por algum problema.
E mais que isso, né? Só quando nós melhoramos, quando nós saímos dessa situação, que a gente consegue enxergar quão ruim estava. Bom, para vocês entenderem, né, o que acontecia comigo. Eu, muitas vezes, me sentia com uma quantidade de trabalho muito grande e eu me pegava pensando como eu ia dar conta daquele grande volume de trabalho. Eu brinco que o trabalho ele se multiplica, né? É uma coisa que não acaba, vai sempre aumentando, aumentando. E como lidar com tudo isso? Eu passei a ter episódios de muita tristeza, choro, ficava um pouco irritada. E tudo isso foi se acumulando até que o corpo não aguentou e os problemas físicos começaram a surgir. Então, a imunidade caiu, os problemas físicos surgiram. E até o momento em que eu fui diagnosticada com a síndrome burnout. Hoje a síndrome burnout ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Para quem não conhece, na minha época isso ainda não havia esse reconhecimento. Para quem não conhece, é uma doença que está, uma estafa que está totalmente ligada ao trabalho. E, então, geralmente, a gente brinca que quem tem burnout é quem gosta muito mesmo do trabalho, né? Porque você se envolve naquilo, não tem fim e, em um dado momento, o corpo não aguenta. E o que aconteceu é que eu precisei realmente deixar o meu trabalho. Depois de quase um ano de desconfortos, de doenças, tive uma catapora, uma coisa horrível. Só que não se falava disso. Quando eu saí da faculdade, ninguém me alertou que eu precisava me distanciar dos problemas dos meus clientes. Eu acho muito interessante que, em geral, os psicólogos eles costumam se cuidar, né? Não sei se vocês sabem, mas psicólogo geralmente faz tratamento com outro psicólogo. Ninguém diz isso para advogado. E a gente, o tempo todo, a gente está cuidando do problema do outro. E o que isso significa? O que isso quer dizer? O cuidador precisa de cuidado, mas ninguém olha o advogado como um cuidador. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui diagnosticada com a síndrome burnout. Os advogados, a área jurídica, não só advogados, mas a área jurídica, ela está entre ela é a segunda carreira mais atingida pela síndrome burnout. Olha a importância da gente olhar para isso. E o que é mais bacana de tudo isso é que quando a gente vai entrando nesse universo e a gente começa a cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa energia, que é o que a gente vai falar hoje, toda a nossa vida começa a se transformar. E eu acho que a gente está num momento jurídico de muita transformação. Não só das leis, né? Desde a mudança do nosso Código de Processo Civil, onde se traz uma postura mais resolutiva do advogado, diferente do que se falava antes, né? A gente saía da faculdade sempre com aquela questão, aquela postura mais bélica, né? Hoje em dia, não. A gente já começa a ver uma mudança dentro do direito e o quanto isso pode ser importante, tanto para a nossa saúde emocional, quanto para a nossa atuação enquanto advogado. Então, no meu percurso, tudo isso veio me mostrar algo muito maior. Eu gosto de dizer o seguinte: todas as nossas questões da vida, sejam elas as mais simples até as mais complexas, elas podem ser caminhos de grande aprendizado, se a gente puder olhar para isso como um grande aprendizado. E foi o que aconteceu e é o que, né, a gente pode aproveitar e tratar aqui hoje. Dentro de tudo isso, duas coisas para mim foram muito importantes. A primeira, entender que nós não somos os nossos pensamentos. Na maioria das vezes, a gente se vê assoberbada com os nossos pensamentos, muitas vezes achando difícil sair de uma situação ou de um trabalho que demanda demais da gente, ou, né, que a gente não consegue lidar com tudo aquilo, ou outras situações mesmo, e a gente entende que nós somos esses pensamentos. Quando a gente começa a perceber que nós não somos e que esses pensamentos eles são só parte de nós, a nossa vida começa a ficar um pouquinho mais fácil. E a outra questão é a questão da energia, que é muito importante para a nossa saúde emocional e também para a nossa profissão. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela reflete isso que a gente está falando aqui.
Os físicos há muitos anos já falam disso. Hoje começa a se falar um pouco mais. As religiões, independente de religião, algumas delas já tratam disso. Mas nós somos assim. Eu não sei se todo mundo já conhecia, mas nós somos assim. Então, quando a gente chega numa sala de audiência, ou quando a gente chega numa sala de reunião, quem que chega primeiro? É a nossa energia. Tudo é energia. Nada é sólido, né? Nada aqui é sólido. A gente vê como sólido, mas toda a nossa composição é energética. Então, como seria... A gente falou sobre a mudança do código, que traz uma postura mais resolutiva, mas como eu vou ter uma postura resolutiva se eu não tenho uma energia voltada e que vibre e que traga essa vontade de solucionar realmente a questão? Então, essa questão da energia, né? Que é bem legal que a Joyce trouxe, porque ela está trazendo a experiência dela como advogada, como uma pessoa que atuou durante muito tempo na área jurídica. Então, ela tem toda essa experiência. A minha experiência não é especificamente sobre isso. A minha experiência é falar sobre a energia. Então, o que nós somos, na realidade, é uma frequência vibracional. Inclusive, nós trouxemos uma tabela, né, do psiquiatra e cientista Hawkins, que é essa daqui, ó. São essas frequências. E cada uma delas tem uma medição. Tá? Então, o que ocorre com o profissional do direito ou qualquer outro profissional? Agora, se a gente voltar a questão para o direito, e aí se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrijam, porque eu não sou advogada. É a questão assim, ele vai, por exemplo, trabalhar numa família. Ele vai pegar um caso, né? E aí ele entra naquele caldeirão, né? Como dizia Jung, o inconsciente coletivo, ou a insanidade, a loucura coletiva daquele cliente, daquelas pessoas que ele está inserido ali. E aí, o que acontece quando ele começa a não saber mais quando é a história dele e quando é a história do outro? Porque ele entra nesse campo quântico, ele entra, e aí, de repente, ele começa a fazer parte daquilo. Então, ele vai puxando para ele todas essas situações. E aí vai tendo o quê? A sobrecarga. Se imagina, se você entra numa família com várias questões, e imagina um escritório que tem um bando de clientes, um monte de cliente. Como é que fica? E a pessoa não desliga. Então, ela sai do escritório, mas ela continua, a cabeça dela, ela fica, mesmo que ela não pense, que não vá para o cognitivo, energeticamente, porque nós somos seres energéticos, as tuas moléculas, os teus átomos continuam vibrando. Só que a gente não tem uma clareza, pô, meu átomo está vibrando aqui. Peraí, onde é que está meu átomo está vibrando? Não, mas está vibrando. Aí, de repente, você começa a criar dificuldade. Aí vem a ansiedade, porque é você tendo essa percepção, como a Joyce colocou, os pensamentos não são seus, só que você continua naquele campo energético daquele cliente, daquelas pessoas, você continua, a tua mente está vibrando na vibração dos pensamentos daquele grupo. Então, como você poder estar tão consciente que você não se mistura ali? Como é que você pode ter ferramentas, é isso que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, ferramentas para você ter facilidade com isso? Para que você reconheça o que o teu cliente está escolhendo, o que você pode escolher e como não se afetar por isso e também não deixando a pessoa não abandonar, né? Não ficar com aquela sensação de eu não fiz exatamente tudo o que poderia ser feito. Como fazer isso? E a gente vai estar trazendo ferramentas práticas para vocês utilizarem no dia a dia para criar mais facilidades. Vocês gostariam de receber essas ferramentas?
Quem é advogado que nunca falou ou nunca pensou, quando atendeu um cliente, que o cliente poderia ficar tranquilo que o problema dele agora estava com você? Então, Pois é. eu já verbalizei isso muitas vezes. Fica tranquilo que agora o seu problema está aqui comigo. Eu resolvo. Imagina a carga energética que eu trouxe para mim. E a gente faz isso. Às vezes, mesmo que a gente não fale, normalmente a gente se coloca nessa posição de trazer o problema. Eu gosto de falar que a gente é como se a gente tirasse a mochilinha que está pesada no ombro do cliente e transferisse para a gente. Aí é o que a Débora falou. No escritório, imagina quantas mochilinhas você está carregando. Aí tem aquelas mochilinhas cheias de pedra, né? Mochilas leves, mochilas muito pesadas. Aí você vai carregando aquilo para você. Então, quanta frustração, de repente, você, como advogado, pode ter, como profissional, pode ter, se de repente a pessoa ela não quer se desvencilhar daquela mochila, mas o advogado, de repente ele tem aquela, uau, eu tenho que resolver essa questão, é uma questão de, né, de honra, e aí ele vai e a pessoa não quer abandonar a mochila, porque como é você reconhecer que tem pessoas que não querem abandonar a mochila? E você ter clareza, consciência sobre isso, né? E isso no meio jurídico, né, gente? Quando a gente entra num fórum, em locais que a gente vai tratar de solução de conflitos, a gente já começa, quando a gente vai se envolvendo, se aprofundando em tudo isso, a gente começa a sentir essa energia. E como seria mudar isso? Mudar a forma de atuar enquanto advogado ou qualquer outro operador de direito? Isso. Então, tem uma ferramenta, vamos colocar uma ferramenta que é interessante ponto de vista. Então, a gente está trazendo aqui as ferramentas de Access Consciousness. Quem aqui só me levanta a mão? Quem já ouviu falar em barras de Access? Ok, bastante gente. Então, barras de Access é uma ferramenta que vai reformatar a sua cabeça. Como se pegasse esse HD para reformatar o HD. E aí você ter facilidade, ter mais leveza na vida. Então, tem uma ferramenta que se chama interessante ponto de vista. Então, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Porque tudo é um interessante ponto de vista, não é mesmo? Ou seja, é um ponto de vista, eu tenho um ponto aqui, que cada pessoa vê aquela situação de uma determinada forma. Tanto que agora está muito a questão dos mediadores, né? Às vezes um mediador, não é isso? O mediador ele consegue resolver mais as questões porque é uma pessoa neutra. Então ele tem um ponto de vista muito mais neutro do que para conciliar, né? Então, quando você está no interessante ponto de vista, você, como advogado, pode usar essa ferramenta. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eles têm esse ponto de vista. E aí, o que acontece ali? Quando você começa, energeticamente, a estar tão... Isso te ajuda a você ir para um estado vibracional onde você não está na polaridade. Ou seja, o que é a polaridade? É onde você está em um dos lados, negativo ou positivo, onde você não se alinha com a pessoa, você está certo, ou, será que eu estou errado? Você não vai para o julgamento de você. Será que eu não fui bom o suficiente? Será que eu falhei como advogado? Será que eu falhei como profissional? Será que eu realmente dei o meu melhor? Então, quantas vezes você já saiu de um atendimento com uma pessoa que você perguntou, será que eu fui boa o suficiente? Será que eu não atendi? Ou quantas vezes as pessoas que não querem resolver as suas situações jogam para você a responsabilidade que elas não estão dispostas a resolver? Mesmo? E aí, quando você usa essa ferramenta, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista, ela tem esse ponto de vista. E aí você começa a separar o que é a tua mochila e o que é a mochila dele. Aí você vai olhar para, não, essa mochila não é minha, isso não me pertence. Essa aqui, isso... Aí você fala, ok, ele está escolhendo
carregar essa mochila. E aí você começa a ficar como? Ele está escolhendo carregar essa mochila. Então, como é você reconhecer que a pessoa está escolhendo carregar aquela mochila? E aí você vai dizer, olha, há ferramentas aqui, eu posso te contribuir aqui. Há uma solução, a gente pode fazer um acordo aqui, há possibilidades para você abandonar essa mochila. Só que a pessoa não quer. Só que aí você, como profissional da lei, você diz, ela está escolhendo. Será que você teria mais facilidade, seria mais expansivo para a sua vida se você reconhecesse isso e aí você ficaria muito mais leve? Seria mais... Como seria? Mais leveza? Então, o que mais é possível? E daí a gente começa a trabalhar a questão energética, né? Porque quando você fica nesse estado de permissão, quando você trabalha, quando você sai daquele sentimento de angústia para querer resolver um caso, ou por conta do volume de trabalho, quando você vai saindo e vai cuidando da sua energia, tudo acontece, né? A gente brinca que o universo... Brinca não, isso é verdade, né? O universo está doido para dar tudo para a gente. Tudo está disponível o tempo todo. E é isso que mostra, daqui que a gente começa a falar sobre energia. Porque nessa escala feita pelo psiquiatra e pesquisador David Hawkins, ele é um americano, né? Já é falecido, ele desenhou essa tabela, e aqui para a gente fica bem claro. Quando a gente está vibrando nessas emoções, quando você capta essas emoções do cliente, emoções de angústia, culpa ou vergonha, você vibra em frequência, é medida em hertz, em frequência muito baixa. Essas frequências abaixo de 200 hertz, elas são o primeiro passo para a doença. Ou seja, imagina como a gente vibra quando a gente está envolvida com essas emoções todas. Como seria a gente estar no estado, trabalhar essa ferramenta, interessante ponto de vista, basta repetir. Vai repetindo, interessante ponto de vista, e começar a sair desse lugar. Quando a gente começa a trabalhar a nossa energia e elevar o nosso padrão vibracional, a gente vai subindo. Então, vocês podem verificar ali. A gente vai subindo e a gente chega ali, ó, acima de 500 Hz. A gente começa a vibrar no amor, na alegria, na paz. Lembra que eu falei da gratidão? A gratidão está ali em cima também. Quando a gente começa a vibrar nessas energias mais elevadas, a gente entra no fluxo do universo. Quando a gente entra no fluxo do universo, a gente disse aqui desde o início que tudo é energia. E o universo tem o seu padrão vibracional, que é elevadíssimo. Quando a gente entra nesse fluxo, tudo começa a funcionar diferente. Então, como seria você ser um advogado energético? Um advogado, por que não? Um advogado da nova era, né? Um advogado que chega para resolver, que consegue entender que o problema não é dele, que ele é um instrumento, porque é isso que nós somos, que ele pode sim ter empatia, entender a situação do cliente, fazer o possível, porque lembra que eu disse, eu continuo sendo workaholic, tá? Eu continuo trabalhando muito e me envolvendo muito, mas a grande questão, e é isso que a gente está trabalhando aqui, essa ferramenta que a Débora ensinou para a gente, é como administrar essas emoções, para que a gente se mantenha num padrão vibracional elevado. Quando a gente se mantém nesse padrão, gente, é maravilhoso, porque, veja só, além de você ter saúde física, emocional, olha que maravilha. A gente veio aqui falar de ansiedade, né? Mas quando a gente consegue elevar o nosso padrão vibracional, a gente também tem mais sucesso, mais clientes. Como seria a gente mudar essa nossa forma de se colocar? E a questão dessa nova realidade, de você se colocar como um advogado mais resolutivo, ela parte da sua energia, do seu modo de funcionar. Porque é o que a gente falou, não basta estar ali na lei. O advogado, ele vai ser o primeiro a apreciar a questão, mas como ele vai se colocar? Ele vai assumir toda aquela angústia e toda aquela raiva, muitas vezes raiva, né, da outra parte? Ou ele vai se colocar de uma forma mais distante, sem deixar de vestir a camisa, de fazer um bom trabalho, mas de uma forma mais permissiva,
e trabalhar pela resolução da questão. Eu acho que isso realmente é uma mudança de paradigma. A gente começa a falar muito disso, direito sistêmico, né? Também acho que uma linguagem muito alinhada com o que a gente está falando aqui. E como seria, né? A gente ter mais profissionais que atuam dessa forma. E eu achei bárbaro, porque quando eu comecei a conversar com a Joyce, para a gente criar essa palestra, ela foi trazendo as questões do direito. E eu falei assim, nossa, eu nunca pude imaginar que fosse tão fantástico que essas duas ferramentas, as ferramentas quânticas e energéticas, estivessem tão entrelaçadas, porque o advogado, ele é aquele ser que, quando chega ali naquela situação, ele é visto como o quê, Joyce? Alguns como o salvador, né? Super-herói, né? O super-herói, o salvador da pátria. E aí, em que lugar energético que o advogado está se colocando? Que ele tem que salvar? E aí, como ele pode se beneficiar dessas ferramentas para que ele faça o que se requer, só que ele não tenha que sair por aí salvando, entre aspas, as pessoas, mas sim utilizando as ferramentas do direito para criar mais possibilidade e ser a mudança. Esse objeto de transformação. E acho que agora a grande questão é falar como fazer isso, né? Eu acho que nesse processo, um processo de mudança interior. Por isso eu contei um pouquinho aqui o que aconteceu comigo, porque nesse percurso eu fiz um mergulho dentro de mim mesma, né? Então, algumas coisas que eu já estudava, eu comecei a estudar de uma forma mais aprofundada, e é isso. Esse caminho, a gente precisa de um mentor, né? Muitas vezes a gente precisa de alguém que guie, porque falar de tudo isso aqui, creio que, né, que todos compreendam, e a gente quer, né? Não, eu quero vibrar ali, não, eu quero iluminação, né? A iluminação, ali quem está naquele padrão vibracional, aí já são os grandes mestres, né? Que nós tivemos aqui na humanidade, que temos. É um pouquinho mais difícil, mas todo mundo quer chegar ali. Mas como? Essa é a grande questão. E a questão da ansiedade, né, Débora, que é importante a gente falar, o quanto a gente realmente valoriza a questão da ansiedade no meio jurídico, né? Eu vou falar por mim, tá? Se alguém se identificar aí. Muitas vezes eu me sentia valorizada por ter muito trabalho, por não conseguir parar para almoçar, por não conseguir parar para jantar, por não conseguir parar para cuidar da família, para ir ao médico. A gente acaba muitas vezes relacionando essa dedicação, essa ansiedade toda com a própria realização profissional. Então, quantas vezes a gente ouve, né, a gente conversa entre os advogados, não tenho tempo para nada, não tenho condições, porque isso se relaciona diretamente com o status, sucesso. E essa realidade, hoje, ela demanda isso, você tem que estar sempre muito ocupado, porque se você não estiver muito ocupado, você é um desocupado. E talvez não ser um desocupado não é muito interessante, então você tem que mostrar que você... E aí você associa, aí você procura. Então, na verdade, o quanto você cria de ocupação, mais do que você realmente do que seria, para se reconhecer uma pessoa de sucesso. Exatamente. E olhar dessa forma, né, ter esse olhar, requer uma mudança interna. Entender é muito próximo com a questão da posição do advogado em relação ao cliente. É você entender que você pode ser bem-sucedido, você pode ter um bom trabalho, mas você pode ser equilibrado. E hoje em dia, emocionalmente, né? E é aí que a gente fala sobre autonomia emocional. Hoje em dia, eu tenho para mim que a habilidade emocional, ela está ali tão ou quase mais importante, ou mais importante do que uma pós-graduação, né?
É claro que a pós-graduação é importante para o currículo, mas se você não tiver autonomia emocional, se você não tiver equilíbrio, como que você lida no momento de crise? Hoje as empresas, os profissionais, eles valorizam muito as pessoas que têm essa autonomia, que têm esse equilíbrio. E como fazer isso? A gente precisa, claro, de mentores, né? Você pode realizar uma série de ferramentas, de práticas, mas é muito bacana que você tenha alguém que te guie nesse processo, porque ele pode se tornar muito fácil, mas durante esse caminhar, né? Eu repiso, né? A gente fala muito pouco disso na nossa carreira, muito pouco. Então a gente precisa falar, precisa divulgar e entender que não é fraqueza cuidado emocional, muito pelo contrário, você tem que ser muito forte e tem que ter muita segurança para olhar para as suas próprias questões, para enfrentar os seus monstros, os seus bichos e lidar com isso, talvez depois de um tempo, com mais facilidade. E o interessante é que isso você acaba aplicando não só na sua vida profissional, mas em todas as questões da sua vida. Quando questões mais difíceis chegam até você, e elas chegam, porque ninguém fica isento delas, mas quando essas questões chegam até você, sejam questões profissionais, sejam questões pessoais, você está mais fortalecido e você consegue transpassar essas questões de uma forma um pouquinho mais leve, né? Isso. E isso que a Joyce falou é interessante, e tem uma outra ferramenta que é legal vocês, quem não conhecer, que é a quem pertence isso, que é uma ferramenta. Porque você está entrando nessa seara, nessa família, nessas questões todas. E aí você se envolve. A quem pertence isso? Muitas vezes, a maioria dos pensamentos, os sentimentos e algumas emoções, elas não te pertencem. Só que a gente vai comprando. Porque você comprou o ponto de vista de que ser muito ocupado é ter sucesso, é igual a ter sucesso. É igual a ser um bom advogado, um bom médico, né? Então, porque você é muito demandado. E aí você compra esse ponto de vista que isso é igual a sucesso. Então, essa ferramenta para você utilizar, ela vai criar mais consciência sobre quem é realmente aqui. Esse ponto de vista é meu ou eu estou comprando isso de alguém? Esse ponto de vista é meu ou esse ponto de vista é do dono do escritório? Esse ponto de vista, ele é meu ou ele é do meu cliente, da ex-esposa do meu cliente que eu estou captando? Porque o Jung trouxe para nós essa questão do inconsciente coletivo. E é incrível como é gigante, ou seja, a gente vai percebendo, captando e não tem fronteira. Não, você pode captar o pensamento, o sentimento, a emoção de uma pessoa que está uma distância muito grande. Então, quanto mais cliente você tem e você está num escritório, às vezes você está captando os pensamentos, toda essa vibração dos clientes de outras pessoas também. Então, percebe quanto para o advogado ele está ali e ele ter consciência o que é dele e o que é do outro. É fundamental para que ele tenha uma saúde, numa forma muito abrangente, né? Saúde e uma atuação vai ser uma atuação mais fluida, mais eficaz e, por que não, com muito mais sucesso, né? Sim, muito mais sucesso. E aí, então, a gente trouxe a quem pertence isso. Então, você pode falar a quem pertence isso, a quem pertence isso. E você pode simplesmente deixar que isso volte para o remetente, volte para a pessoa. E aí, mas Débora, como é isso? É porque isso aqui a gente está falando de ferramentas energéticas. Então, não passa muito pelo cognitivo. Agora, o mais importante de tudo é o resultado que ela gera, porque ela trouxe resultados fantásticos para a doutora Joyce, não é mesmo? Com certeza. Na verdade, assim, eu sou uma advogada antes dessa situação que eu passei e hoje outra. Os clientes relatam isso, né? Joyce, se não fosse você nessa situação, esse acordo não teria saído. Mas por quê? Porque a minha energia mudou.
Não mudou. Já me perguntaram, mas você tem alguma técnica diferente? Não. Mas a minha energia mudou. Então, a forma de olhar para a questão mudou, a minha postura mudou e as coisas vão se abrindo. Aí a gente está falando da questão, né, energética, do que a gente passou aqui, a escala de Hawkins. Vamos falar um pouquinho agora sobre as barras? Sim. Bom, a gente está falando de tudo isso, mas a grande pergunta é como manter, né, esse padrão elevado. Quando a gente fala em manter um padrão elevado, o que a gente precisa fazer é uma reforma íntima, uma reforma pessoal, olhar para si mesmo. E o Access Consciousness é um método americano que tem mais de 30 anos e aproximadamente 5 anos, mais ou menos, né? 2015 chegou no Brasil. Chegou no Brasil. A Débora é uma das nossas pioneiras do Access. E ele traz uma série de ferramentas para trazer mais facilidade para a nossa vida. Então, são ferramentas que são corporais e ferramentas verbais. A gente está trabalhando aqui algumas ferramentas verbais, né? Isso. Então, o Access, como a Joyce falou, é um conjunto de ferramentas. São milhares de ferramentas, centenas de ferramentas. E ela é uma energia transformacional para transformar você de dentro para fora. E ela atua em todo esse campo quântico, toda essa malha energética. Então, a gente tem os processos verbais, que é onde tem o verbo, que a gente está aqui falando, a gente está utilizando ferramentas energéticas, e tem os processos corporais. Corporal é toda vez que tem a mão no corpo, né? Tem a mão no corpo, é um corporal. Só o verbo, só a fala é verbal. Tá? Quer falar? E as barras de Access são transformadoras, né? Foi isso que aconteceu comigo. O mais interessante é que a gente passa a funcionar de uma forma diferente. A gente começa a vibrar de uma forma diferente. É uma técnica vibracional, energética. A gente recebe Deixa eu só... Nosso corpo é todo formado de energia, né? E na nossa cabeça a gente tem diversos pontos. Quando a gente recebe os toques bem leves e bem gentis nos pontos das barras de Access, são 32 pontos localizados na nossa cabeça, o nosso cérebro começa a desfazer ali os emaranhados e toda essa carga energética que está impregnada muitas vezes no nosso subconsciente. Então, ao receber uma sessão de barras de Access, a gente passa a funcionar dessa forma diferente. Isso. Então, também foi uma ferramenta que mudou minha vida. Eu sempre tive um padrão energético de muita depressão, muita depressiva. Durante muito tempo eu pensei em suicídio, eu pensava muito, eu acordava cada dia, como eu posso morrer? Era o que eu vibrava, assim, na minha vida. E sempre tive isso, até aos 44 anos, quando eu reencontrei as ferramentas e mudou, como se virou uma chave em mim. E durante uma sessão, como a Joyce falou, a gente vai tocando nessas como se fossem barrinhas energéticas, e cada barrinha está relacionada numa área da vida. Então, pode ser dinheiro, sonhos e esperanças, que é o quê? Tudo que está relacionado a você sonhar, a você ter esperança. O dinheiro, os pontos de vista que você tem sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre possibilidade. Então, quando a gente vai tocando nessas barras, tudo que a gente veio comprando, lembra lá do Jung, né? Que a gente veio entrando nesses vários campos quânticos, todo esse emaranhado que a gente veio adentrando ao longo da vida, comprando como ponto de vista, a gente vai apagando. A gente vai deletando tudo isso. E aí o que fica, na verdade? Fica você. Porque muitas das vezes o que menos tem é você. Porque você comprou muitos pontos de vista ao longo da vida.
Então, é por isso que é tão fascinante, porque você fala assim, nossa, eu fiquei diferente. Não, na verdade, aquilo ali não era você. Então, tem um caso que é muito fantástico, que foi num socioeducativo, num determinado estado, que tinha um rapaz, um menino, que ele colocou fogo na cela, e aí ele foi encaminhado para uma profissional, e chegando lá, ele falou, eu não quero mais viver. E ela falou para ele, tá bom, senta aí na cadeira. Ele sentou na cadeira, ela tocou em algumas barras da cabeça dele, só tinha meia horinha, tocou nas barras dele. Na semana seguinte, ele volta e fala assim, o que a senhora fez comigo? Aí ele diz, como assim? O que você fez comigo? Você me colocou aí sentado na cadeira, não me explicou nada, e eu sou uma outra pessoa? Eu não tenho mais vontade de matar ninguém, eu não tenho mais vontade de consumir droga, o que você fez comigo? Aí ela falou para ele assim, aquele que estava aí que não era você, esse agora é você. Porque ele estava querendo sair dali, ter uma vida nova, se reconciliar com a família. Ele voltou a ter sonhos e esperança. Então, as barras de Axis, esse é um dos tantos exemplos que eu já vi ao longo da minha vida, ao longo dos vários cursos que já foram dados, e de relatos de outras pessoas. Porque ela vai deletando, vai apagando todas essas memórias que a gente vem coletando. E se você pensar que você vai herdando também os pontos de vista do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e a gente vai, né, porque a gente não herda só a cor do olho, o tipo de cabelo, a gente também herda ponto de vista, a gente herda crenças, e isso fica no nosso sistema. Então, as barras de Axis, elas vêm para... vai apagando essas memórias. E aí, uma vez, um menino falou assim, puxa vida, mas se apaga tudo e se pagar o que for bom para mim? E aí, a notícia boa é o seguinte, só apaga o que é mentira para você. Então, o que fica é o que é verdadeiro, ou seja, você. Eu adoro esse caso. E, na verdade, foi exatamente isso que fez eu me apaixonar tanto pelas barras, além da mudança que eu já estava vivendo. A gente fala tanto, né? E falar disso aqui na OAB, para mim, é muito especial, porque a gente fala tanto de mudança da lei, né? Geralmente as pessoas querem aumentar as penas e promover alguma mudança. Claro que em alguns casos são importantes, mas como seria mudar de uma outra forma, né? A mudança, ela realmente vai acontecer para a gente, para o nosso país, para a nossa sociedade, quando as pessoas mudarem internamente. E como seria você ter a possibilidade de mudar a realidade, as probabilidades futuras dessas crianças através das barras? Porque, veja bem, a pessoa aplicou barras uma vez durante 30 minutos e não foi nas melhores condições. Ela fez ali como ela conseguiu e a contribuição que ela foi para essa criança. Então, como seria mais gente ter acesso a isso, né? A gente costuma brincar que seria interessante ter uma pessoa que aplica barras em cada casa. O mundo, com certeza, seria um pouquinho melhor. Dalai Lama diz isso, né? O amor é a ausência de julgamento. Então, como seria a gente ter mais facilidade, menos julgamento, as pessoas terem um novo modo de funcionar. E é isso que as barras fazem, né? Então, acho que é importante, a gente está aqui falando das barras de Axis, normalmente as pessoas perguntam, mas qual é o efeito? O efeito é essa transformação, mas para ficar mais palpável, né? Quando eu recebo uma sessão de barras, aí os advogados vão entender. A sensação é como se eu tivesse acabado de voltar das férias. Sabe quando você volta das férias, com a cabeça leve, tranquila? É essa sensação que eu tenho após uma sessão de barras. E, às vezes, é por isso que eu digo, eu continuo sendo workaholic, mas agora um pouco mais, né? Um pouco mais equilibrada. Porque quando a coisa está apertando, eu corro, recebo a minha sessão de barras e eu consigo voltar e executar o meu trabalho. E por que isso acontece? Porque quando a gente recebe uma sessão de barras, o nosso corpo, a nossa mente, ela produz melhor. Então, a gente consegue ter mais foco, mais organização mental.
e consegue se desidentificar mais das outras questões e dos nossos pensamentos. Então, foi o que nós falamos aqui, né? Nós não somos os nossos pensamentos. Ah, tá bom, mas como que eu faço isso para me desidentificar? É um treino. Só que com a sessão de barras, essa desidentificação ela é muito mais rápida. E como que eu não me identifico com o problema do outro? Quando eu uso as ferramentas ou quando eu recebo as barras, eu consigo fazer isso de uma forma mais leve. E essa mudança vai acontecendo dentro do nosso corpo. Além de uma série de outros benefícios. A gente costuma dizer que a sessão de barras, no mínimo, você sente um grande relaxamento e o máximo realmente é imensurável, porque cada pessoa recebe de uma forma. Na minha vida, uma sessão de barras realmente promoveu uma transformação muito grande, mas cada pessoa recebe de uma forma. Existem, acho que a gente podia falar mais alguns benefícios, né? Porque são inúmeros. A gente eleva o nosso padrão vibracional, que foi o que a gente falou aqui no início. A gente funciona realmente de uma forma diferente. A gente passa a sentir, quando eu passei pela minha crise, eu lembro que quando eu mergulhei nesse universo e eu comecei a melhorar, eu sentia uma felicidade que eu falava, gente, eu não sei de onde está vindo isso, porque eu estou sem emprego. Eu não sei porque eu estou tão feliz, mas eu estou muito feliz. E é isso, porque a gente começa a perceber que a felicidade ela está dentro da gente. Aconteça o que acontecer ao nosso redor, a felicidade ela está dentro da gente. E não dentro de um emprego que eu busco, de um relacionamento que eu busco, ou de uma realização profissional. E a gente só consegue chegar nesse sentimento com as ferramentas. A gente precisa das ferramentas. Também você ganha mais energia. Então, como, por exemplo, tem muita gente que relata assim, nossa, mas depois das barras eu estou dormindo menos. É porque quando você está muito pesado, é como se o seu corpo demandasse mais energia de você. Aí você sente mais sono. Como a gente está ali deletando um monte de coisa, como se a gente estivesse jogando fora, vários lixinhos que estão ali, está apagando, tudo jogando na lixeirinha no computador, você fica mais leve. Então, demanda menos de você energia. É como quando a gente almoça alguma coisa que é leve e quando a gente come alguma coisa que é pesada. A gente não fica depois fazendo aquela digestão, é pesado, ou seja, todo o teu sistema volta a atenção para fazer aquela digestão de alguma coisa que foi muito pesada. Então, se você está numa situação que você demanda muito de você para digerir aquelas situações, você vai ficar muito cansado. E aí, só que você tem que continuar trabalhando. Então, você aumenta a tua carga energética para dar conta daquela missão que te foi dada. Porque missão dada é missão cumprida. Aí chega uma hora que acontece com esse corpo? E aí muita gente está, né, nessa questão. Então, com as barras, você vai ganhando mais energia, por quê? Você está apagando aquilo tudo, né? Sim. Mais energia, mais organização mental, consequentemente a gente acaba ficando mais o quê? Mais produtivo. Assertivo, mais criativo. Isso eu sinto muito, mais criatividade, até para solucionar as questões, a gente precisa pensar nas estratégias, né? Estratégias de defesa, ou mesmo para realizar um acordo. Então a gente sente as coisas fluem melhor. E eu acho que a gente poderia ensinar para eles as barreiras. Não, a ferramenta sobre isso, né? Ah, tá. E também, assim, que eu percebo que para o advogado pode ser, ele vai ter mais percepção do que está acontecendo ali. É mais insight, sabe? Aquela coisa assim, ele vê alguma coisa que ninguém viu ainda, né? Porque o canal dele está mais desobstruído, né? O que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso é uma ferramenta que a gente usa no Access, e a gente pode utilizar nessas situações, né? Em quando você tem muitas vezes um cliente que não consegue se desapegar, né, do problema, ou uma situação em que você não consegue destrinchar ali na sua vida. Então, mesmo que seja um problema pessoal, mas dentro da parte profissional, né? Você lida com uma situação que você está tendo um pouquinho mais de dificuldade, comece a se perguntar
O que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso? E a gente vai perguntando. E conforme a gente vai perguntando, né, Débora, a gente vai mudando a energia daquela situação. E as coisas vão ficando mais leves. Então, é uma ferramenta que vocês já podem usar no dia a dia de vocês. Anotem, né, o que é certo sobre isso e usem, porque realmente promove mudanças. É uma das ferramentas que eu mais gosto e promovem grandes mudanças. Porque em Access a gente fala muito sobre o não julgamento. Então, automaticamente, de uma forma geral, não é todo mundo, mas algumas pessoas, elas vão... O que eu fiz de errado? Ao invés de perguntar o que é certo, mas o que eu fiz de errado aqui? Ele fica buscando o erro, ao invés de o que é certo sobre isso. Então, quando você pergunta o que é certo sobre isso, por exemplo, eu tive uma vez uma pessoa que fez o curso comigo, ela era advogada. E ela era ela era resolutora, né, de problemas da família. E aí ela reclamava, mas eu tenho problema com meu pai, eu que resolvo, com o irmão, com todo mundo. E ela estava sempre falando, puxa, tudo porque eu sou advogada. E aí eu falei, daí eu perguntei para ela assim, quem seria você, quem é você sem esse papel na sua família? Não, mas eu quero me livrar disso. Eu falei, verdade, você realmente... Quem será você a partir de agora se não tiver esse papel? Aí ela pensou, eu quero continuar com ele. Percebe? Então, é sempre o que é certo sobre isso. Na verdade, o que ela estava escolhendo ser a pessoa, porque naquele momento para ela era importante. Já viram no trabalho, no emprego? Tem sempre aquela pessoa que quer cuidar de todo mundo, aí depois ela reclama que ela está sobrecarregada, mas ela gosta de fazer isso, ela gosta. Por quê? Para ela é importante ter aquele papel, até porque a atenção vai para ela, por uma série de questões. Só que ela gosta. Então, o que é certo sobre isso? Então, quando você começa a perguntar o que é certo sobre isso, e isso são ferramentas, isso vai te levar para um lugar dentro de você que em algum momento a consciência vai emergir de você. Aí você vai falar assim, ok, como no caso dessa pessoa, eu estou escolhendo ser a salvadora aqui da família, porque assim, era uma forma que ela também tinha de ter a família perto dela. Então, pergunta o que é certo sobre essa questão que eu não estou reconhecendo. Isso vai te levar para o não julgamento de você e por mais consciência. Então, o que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso? E aí você pode também utilizar essa ferramenta quando você tiver como se dá nome quando o advogado vai lá fazer a defesa? Audiência. O advogado vai lá para a audiência. De repente ele está lá e aí ele pode... até aquele momento que ele está ali percebendo, captando as energias. O que é certo sobre isso aqui? O que é certo sobre isso aqui? De repente ele vai vir com uma pergunta que vai ser a grande pergunta que vai dar uma virada no jogo. Então, como é que você pode utilizar essas ferramentas energéticas para criar mais facilidade, ser mais rápido a sua audiência e mais possibilidades? Será que você escolheria ter uma vida mais leve, fácil e divertida? É legal falar para quem não conhece, né, o Access, isso não é racional. Então, muitas vezes a gente tenta colocar e levar para o lado racional, mas não é. Tudo isso está ali no nosso inconsciente. Então, o que a gente fala é testa. Só testa a ferramenta e sente se você percebe uma diferença ali nas situações e se abra todos os seus poros, todos os seus sentidos para receber a informação, né? Em todas as situações, o que é certo sobre isso? Todas as situações que você passa no dia a dia, na audiência, numa reunião, um cliente,
às vezes ou uma falta de cliente. O que é certo sobre isso? O que é certo sobre isso que eu não estou percebendo? Exatamente. Porque a mente do advogado, ele funciona muito como prova. Né? Não adianta falar para, olha, doutor, eu fiz isso. Tá, beleza, Débora, mas me prova. Tem que provar. Então, às vezes, a mente do advogado vai buscar querer provas. Aqui, vamos um pouquinho tirar essa coisa das provas e utilize. E aí você vai ver a mudança que isso vai começar a gerar no seu campo quântico. Né? Barreiras? Não. Ah, tem uma outra ferramenta que a gente não pode deixar. Tempo? Ah, tá. É uma ferramenta que é muito importante para todos. Agora, para o advogado, seria, acho que, fundamental, né? Fundamental. Que é baixando as barreiras. Baixando as barreiras. Porque quando você vai para uma audiência, quando você tem situações de tensão, a gente fica com, muitas vezes, como se fossem armaduras, né? Como disse Reich, ele falou muito sobre as couraças que a gente vai criando, né? Que são as defesas que a gente vai criando ao longo da vida para nos defendermos, né? Então, às vezes, o advogado vai com couraça, ou a gente vai com couraça. Por isso que, às vezes, o papel do mediador ele é tão importante, porque ele é o neutro naquela situação. Quando a gente fala baixando as barreiras, energeticamente é como se nós fôssemos deixando essas couraças, esses muros que a gente vai criando e vai ficando mais presente. Então, você gostaria de falar com a sua experiência como advogada, usar essa ferramenta? Ai, com certeza. Baixando as barreiras é algo que a gente usa o tempo todo. E como seria, né? Eu acho que é muito interessante você usar o baixando as barreiras antes de entrar numa sala de reunião, antes de entrar numa sala de audiência. Ou, de repente, você vai fazer uma entrevista, antes de entrar nessa entrevista, baixar suas barreiras, deixar toda essa bagagem, esse peso que você está carregando e se abrir para mais possibilidades, né? Para toda a energia ali do momento. Porque quando você vai para um local, como a Joyce colocou no início, né? Ela mostrou aquela tabela de Hawkins. Se você entra com todas aquelas questões de medo, vergonha, culpa ou imposição, quem chega antes? A tua energia. Quando você baixa as barreiras, e aí o que a pessoa aqui vai se conectar do outro lado? Com o que você está vibrando, e não somente o que você está falando. Então, quando você baixa as barreiras, você também está deixando todas essas questões que você tem, que você estava vibrando, para ficar mais presente. Então, você fica mais presente com o teu cliente, você vai ficar mais presente com a informação. E uma vez você mais presente, mais consciente ali, você consegue perceber melhor o que está acontecendo. Exatamente. E até, de repente, ter uma sacada diferente, entender, pensar numa estratégia, mudar alguma estratégia, fazer algo diferente. Por quê? Porque você está presente. Na nossa vida, normalmente, a gente não está presente, né? Na maioria do tempo. A gente está correndo, pensando em outras coisas, pensando no que ficou por fazer, ou no e-mail que você não terminou de responder. E quando a gente começa a baixar as barreiras, usar essas ferramentas todas, a gente consegue estar mais presente e daí, por que não, ter soluções mais assertivas. Isso. E aí o advogado ele vai conseguir dar um olé naquela mente lógica que estava ali, porque ele vai ter aquela percepção que ninguém teve. Ninguém pensou. Ninguém. E aí ele dá o olé, porque a mente lógica, ela tem, né, eu vou chegar, vou fazer isso. Só que às vezes tem outras informações que são importantes que ele não está percebendo, porque ele já definiu como deve ser. E aí não está presente ali. Então, quando você baixa as barreiras, você está no interessante ponto de vista, você pergunta a quem pertence isso, cria algo que eu poderia dizer que é muito expansivo. Poderia dizer até que é mágico. É mágico por quê mágico? O mágico ele está naquela coisa que ninguém pensou. Tipo, fascinante, é o totalmente fora da caixa. É o extraordinário.
É muito gostoso falar disso aqui, porque na nossa área geralmente a gente não trata desses temas, né? E eu acho muito interessante falar sobre energia, porque imagina, eu vejo muitas vezes nos cursos, né, pessoas já até mais velhas que olham e falam: gente, se eu tivesse aprendido isso antes, a minha vida seria completamente diferente. Então, para nós advogados, poxa vida, ninguém entregou um manual, um processo, né, um código de processo para que a gente entendesse esse universo, essa realidade. Então, como seria você começar a trabalhar essas ferramentas para entender um pouco mais dessa realidade? Eu acho que, assim, para quem não tem ainda contato, não tinha contato com essa área, pode parecer um pouco mais abstrato, né, no início mas como seria você entender melhor essa realidade que você vive? Então, se aqui funciona dessa forma, se a gente chega com a nossa energia nos locais, nos lugares, então como seria aprender a trabalhar essa energia? Então, para mim, por isso é muito importante falar disso na OAB, porque a gente lida com questões e com a energia, e energias muitas vezes mais de uma vibração um pouco mais baixa no nosso dia a dia, e a gente pode promover essa mudança, a gente pode ser essa mudança. Vamos. Sim. Então, o mantra de Axis é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é um mantra que ele cria uma frequência vibracional que é lá perto da... vai além da iluminação. Vai para o estado de alegria, gratidão, leveza. Porque o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que é o tudo? O tudo é o belo, o feio, o chato, o bacana. Só que ele vem com facilidade, ele passa por você de uma forma fácil. E ele vem com facilidade, alegria, ou seja, alegria, bom humor, disposição. Você encara a coisa de uma forma... não é pessoal, é não pessoal. E glória? Glória é a exuberância da vida. É a expressão máxima da exuberância. Então, as situações, não é que não vai acontecer mais nada, não, o seu carro não vai bater, o pneu não vai furar, ou alguma coisa. Agora, tudo isso vai passar por você de uma forma muito diferente do padrão de comportamento anterior. Então, se você disser esse mantra 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, esse teu padrão, a sua frequência vibracional começa a mudar. E não precisa acreditar, apenas comece a usar. E à medida que você usa, mais você vai vibrando nisso e mais disso começa a acontecer na sua vida. Com certeza, foi o que eu falei, né? Eu estava passando a minha crise, mas eu estava feliz. Então, o mantra do Axis eu conheci antes mesmo de conhecer as barras de Axis, e ele muda a nossa energia. Conforme a gente usa dessa forma, a gente fala que é como se fosse um remedinho, né? Usa 10 vezes de manhã, usa 10 vezes à noite. Na verdade, não tem contraindicação, você pode usar o dia inteiro. Então, está numa situação difícil, está com um caso para resolver, vai entrar na sala de audiência, começa a repetir o mantra, e você vai mudando a sua energia. Conforme você muda a sua energia, as coisas, né, começam a acontecer, porque você mudou o seu padrão vibracional. Vamos fazer o mantra? Então, vamos fazer um mantra para vocês poderem... Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vamos fazer 10 vezes? Vamos lá? Então vamos lá. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Yes! Me empolguei. Bom, gente, eu só tenho... Olha, o rapaz disse que a gente podia ficar aqui até 7 da noite. A gente quer continuar Não, falando. por favor, eu preciso sair também. Deixa eu só dar um recadinho para vocês. A gente só abre para perguntas depois que a gente encerrar. E então elas encerram, recebem um certificado e depois que vocês podem fazer as perguntas, tá ok? Então, se vocês forem encerrar, vocês podem encerrar à vontade e eu entrego o certificado para vocês. Tá ótimo. Não. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez, a oportunidade, dizer que eu vejo um momento de mudança para a advocacia, para o direito, e agradecer por estar aqui falando pela primeira vez, né, sobre as barras de Axis, junto com a Débora, e agradecer a cada um de vocês. Espero que vocês saiam daqui um pouquinho melhor do que vocês chegaram. Nós ficaremos muito felizes. Agradecer mesmo de coração, obrigada pela presença de cada um de vocês. E usem, não acredite em nada do que a gente falou aqui. Usem, porque vai ser a sua experiência que vai falar. Não é o que é a minha experiência, porque cada um aqui vai ter uma experiência diferente. Usem, ousem. Eu mudei minha vida profissional completamente. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Na verdade, não sou diferente. Hoje eu sou quem eu era, quem eu sempre fui, que eu não acreditava que eu podia ser. Então, usem. Obrigada. Muito obrigado pela palestra, foi muito vibrante, foi muito interessante. E aqui nós temos uma lembrancinha que a OAB oferece aos participantes, um certificado para a doutora Joyce. Parabéns. Uma salva de palmas. E também para a nossa palestrante, doutora Débora. Parabéns. Voltem sempre.